Um homem de origem humilde vê sua vida virar de cabeça para baixo quando sua esposa, que acaba de ganhar 99 milhões de dólares na loteria, pede o divórcio e o expulsa de casa. No entanto, ele lembra de um acordo pré-nupcial que foi forçado a assinar pelos pais dela, que pode garantir que ele tenha direito à metade do prêmio. Enquanto seus sogros tentam intimidá-lo e desqualificar sua contribuição no casamento, ele decide lutar pela sua parte da fortuna, determinado a não ceder à pressão. Minha esposa ganhou 99 milhões de dólares, pediu o divórcio e me expulsou, mas ela esqueceu. Minha esposa ganhou 99 milhões de dólares, pediu o divórcio e me expulsou de casa, mas se esqueceu do acordo pré-nupcial que os pais dela me obrigaram a assinar antes do casamento. Sou de uma família humilde. Meus pais vivem em um tranquilo subúrbio e cresci em uma casa de 3 quartos que sempre tinha o cheiro de roupas limpas e comida caseira. Depois do ensino médio, trabalhei em uma variedade de empregos, incluindo bartender, ajudante na loja de ferragens do meu tio e, eventualmente, gerente de uma loja local de artigos esportivos. Não era glamouroso, mas era autêntico. Minha esposa, por outro lado, veio de um mundo que eu nunca conheci. Os pais dela possuíam várias propriedades, dirigiam carros caros e davam festas extravagantes algumas vezes por ano. Vamos chamá-los de Phil e Mayel. Phil era uma figura alta e imponente que exalava poder em qualquer ambiente. Fazia comentários casuais que mais pareciam ameaças disfarçadas ou manipulações. Mayel tinha um jeito sutil de expressar desaprovação, apenas uma sobrancelha levantada fazia qualquer pessoa se encolher. Eles nunca foram abertamente rudes comigo, mas eu sempre sentia o descontentamento deles por trás da conversa educada. Depois que minha esposa e eu ficamos noivos, descobri o quanto os pais dela temiam que pessoas de fora se aproveitassem dos bens da família. Eles me tratavam como um intruso, apesar de minha esposa e eu estarmos juntos há anos. Antes de podermos marcar a data do casamento, Phil insistiu que eu assinasse um acordo pré-nupcial. Eu não tinha dinheiro para lutar contra isso legalmente e estava muito consumido pelo amor. Convenci-me de que era apenas um gesto simbólico para agradar os pais dela. Afinal, o amor não era a única promessa que eu precisava. O dia em que assinei o acordo está muito claro na minha mente. Era uma tarde quente na casa enorme dos pais dela. Phil colocou o documento na mesa e empurrou uma caneta na minha direção, quase como se fosse uma transação comercial comum. Minha esposa ficou de lado, dizendo pouco. Isso doeu, mas ignorei, achando que não faria diferença a longo prazo. O contrato declarava que qualquer presente, herança ou fundo fiduciário da família dela permaneceria como propriedade dela. No entanto, qualquer grande bem que adquiríssemos juntos, como uma casa ou ganhos na loteria, seria propriedade do casal. Isso me pareceu estranho, mas tudo o que eu queria era me casar com ela. 6 meses depois, nos casamos em um lindo casamento à beira do lago. Meus pais ficaram impressionados com o luxo, mas continuaram me apoiando. A expressão do meu pai era tensa enquanto cumprimentava meus sogros. Ele sempre me ensinou a confiar nos meus instintos, mas presumi que o amor dissiparia qualquer dúvida. Os primeiros anos se passaram sem grandes incidentes. Vivíamos em um condomínio que os pais dela nos ajudaram a comprar. Eu fazia os pagamentos mensais da hipoteca, apesar de o pagamento inicial ter vindo do pai dela. Olhando para trás, nunca foi realmente um presente, mas uma ferramenta de controle. Naquela época, eu achava que era assim que famílias ricas funcionavam. Nosso casamento tinha as discussões normais sobre dinheiro e, ocasionalmente, brigas sobre nossos pais interferirem nas nossas decisões. Eles apareciam de surpresa, traziam móveis novos ou reorganizavam nosso espaço sem aviso. Minha esposa desconsiderava minha frustração, culpando a natureza prestativa dos pais dela. Então veio o dia em que tudo virou de cabeça para baixo. Minha esposa me ligou, eufórica, para dizer que havia ganhado 9 milhões de dólares na loteria com um bilhete que comprou em um posto de gasolina. No início, fiquei emocionado, fantasiando sobre largarmos nossos empregos e viajarmos pelo mundo, mas minha empolgação começou a diminuir. Ela insistiu em manter isso em segredo até dos meus pais, ficou estranhamente paranoica, falando sobre reivindicar o prêmio corretamente e se encontrando com advogados que eu nunca tinha conhecido. Quando pedi para participar das reuniões, ela disse que eu estaria fora do lugar, o que me magoou. Mal sabia eu que a maior surpresa estava por vir. Uma tarde, voltei do trabalho cansado e a encontrei revirando gavetas com uma tia. Ela anunciou casualmente que estava pedindo o divórcio e
e me instruiu a arrumar minhas coisas e sair do apartamento que ela alegava estar no nome dela, fiquei em choque. Sim, eu pagava a hipoteca mensalmente, mas claramente ela achava que o pagamento inicial do pai dela e sua recém-descoberta riqueza me tornavam dispensável. Meu coração se partiu. Liguei para meu pai com a voz trêmula e contei que tinha acabado de ser expulso da minha própria casa. Foi a maior traição. Mas o maior choque veio a seguir. Descobri que meu sogro havia enviado seu advogado pessoal para protegê-la. Eles queriam me afastar para manter os ganhos da loteria separados de mim, exceto que eles haviam esquecido das cláusulas do acordo pré-nupcial que eles mesmos me obrigaram a assinar. Em vez de proteger completamente a filha deles, o contrato declarava que qualquer grande ganho durante o casamento era propriedade conjunta. Foi aí que percebi que, se insistissem no divórcio imediatamente após ganhar o prêmio, talvez não pudessem manter nada para si. Decidi agir com cautela. Meu pai me aconselhou a permanecer calmo, contratar um advogado fora do círculo social deles e me preparar para uma luta feia. Eu estava determinado a não ceder. Eles me trataram como um incômodo descartável, mas se achavam que eu sairia pacificamente, estavam muito enganados. Passei algumas noites na casa dos meus pais, tentando processar o choque. Minha mãe estava furiosa, reclamando sobre como meus sogros tinham sido rudes desde o início. Meu pai, embora igualmente indignado, manteve a calma. Ele entrou em contato com um velho amigo, um advogado especializado em direito de família, e marcou uma reunião para mim na manhã seguinte. Sentado no escritório do advogado, senti uma mistura de raiva e alívio. Contei a ele sobre como meus sogros insistiram no acordo pré-nupcial, como minha esposa havia ganhado 9 milhões e como ela então me surpreendeu pedindo o divórcio. Ele riu ao revisar o acordo e disse: "Eles se deram um tiro no pé. O contrato inclui uma cláusula que define ganhos inesperados durante o casamento como propriedade conjunta. A menos que um juiz faça uma interpretação absurda, você tem direito a uma parte substancial." Isso foi um alívio. Eu estava assustado, achando que o acordo pré-nupcial me excluiria completamente, mas descobri que o medo deles de eu reivindicar a riqueza herdada foi maior do que a possibilidade de um cenário de jackpot. Meu advogado alertou que não seria fácil. Meus sogros eram ricos, bem conectados e provavelmente empregariam uma grande equipe jurídica, mas ele acreditava que tínhamos um bom caso, especialmente porque eu contribuí financeiramente para o casamento e fui expulso sem cerimônia da nossa residência compartilhada. Quando perguntei sobre o processo de divórcio no nosso estado, ele explicou que um divórcio disputado pode durar meses ou até mais tempo, mas se o lado da minha esposa percebesse que estava em uma posição frágil, eles poderiam buscar um acordo rápido. Ele também alertou que eles usariam intimidação ou táticas desonestas para me convencer a abrir mão dos meus direitos por pouco. Nos dias seguintes, meu sogro deixou uma mensagem ameaçadora, dizendo que eu não merecia nada e que ele garantiria que eu não receberia um centavo dos prêmios da loteria. Meu advogado me instruiu a documentar tudo. Em seguida, minha sogra tentou me abordar fora da casa dos meus pais, sugerindo uma saída discreta. Ela apresentou a oferta como um ótimo acordo, mas o valor não cobria nem metade dos pagamentos que eu já havia feito na hipoteca. Recusei, dizendo que nos veríamos no tribunal. Ela saiu, perplexa com a minha recusa, claramente não acostumada a ouvir um não. Com as negociações em um impasse, meu advogado entrou com petições para impedir que o dinheiro da loteria fosse escondido ou transferido. Isso irritou profundamente meus sogros, que começaram a espalhar boatos de que eu era um caçadotes que havia se aproveitado da filha deles. Isso machucou, mas eu permaneci firme. Meu chefe, dono da loja de artigos esportivos, me apoiou, ignorando as tentativas do meu sogro de interferir no meu emprego. Amigos tomaram partido, alguns me chamando de mesquinho, enquanto outros me elogiaram por lutar pelos meus direitos. O estresse era insuportável, mas eu me recusei a ceder. Finalmente, conseguimos uma data no tribunal depois de semanas de negociações fracassadas. Minha esposa praticamente desapareceu, protegida pelos pais, evitando qualquer comunicação direta comigo. Ela deixou que seus advogados falassem por ela, alegando que eu era um parasita que não havia contribuído com nada para o casamento. Meu advogado rebateu, apresentando registros financeiros, comprovantes de contas compartilhadas e a cláusula específica do acordo pré-nupcial sobre ganhos inesperados. Além disso, argumentamos sobre como fui expulso violentamente do apartamento. O juiz instruiu ambas as partes a se prepararem para uma audiência formal sobre a divisão de bens. Em uma última tentativa de intimidação, meu sogro ameaçou meu empregador novamente, mas isso só o fez parecer mais desesperado. Meu advogado me encorajou a continuar, certo de que um juiz veria através das táticas de medo deles. Eu sabia que uma batalha difícil estava por vir, mas tinha confiança de que a lei estava do meu lado, ironicamente por causa do mesmo acordo pré-nupcial que eles me forçaram a assinar. Durante
Durante esse período, eu tive uma combinação de frustração e motivação. Se eles achavam que poderiam me intimidar a abrir mão dos meus direitos, estavam enganados. Eu tinha registros que demonstravam como eu contribuí para a nossa existência compartilhada, como contas de eletricidade, compras de supermercado e metade dos pagamentos da hipoteca. Meu advogado e eu analisamos cada elemento do contrato pré-nupcial. Ele destacou uma cláusula importante que dizia que qualquer ganho pecuniário, incluindo, mas não se limitando a prêmios de loteria ou programas de prêmios, seriam considerados bens do casamento, a menos que especificado de outra forma. Era como se meus sogros tivessem deixado acidentalmente uma porta dos fundos aberta. Uma semana antes da audiência, fizemos uma conferência preliminar de status. Minha esposa chegou com seus pais e uma equipe de advogados, 4 advogados e um consultor financeiro. Eles me olharam com o mesmo ar de superioridade, mas a atitude deles suavizou quando meu advogado mostrou silenciosamente o contrato pré-nupcial, destacando a cláusula específica sobre o dinheiro da loteria. O juiz ouviu atentamente, parecendo não impressionado com as tentativas deles de desqualificar o caso, e ordenou que todos os bens substanciais fossem congelados até a audiência principal. No mesmo dia, minha sogra me abordou do lado de fora do tribunal, insistindo que conversássemos como adultos. Ela tentou oferecer um pagamento fixo, muito mais baixo do que antes, chamando-o de generoso para alguém da minha origem. Recusei novamente, dizendo a ela que deixaríamos o juiz decidir. Ela disparou que eu estava destruindo a família, como se eu tivesse surpreendido sua filha com um divórcio. A hipocrisia me fez ferver por dentro, mas permaneci calmo. Meu advogado me havia dito para não me envolver em confrontos acalorados que poderiam ser usados contra mim mais tarde. Nos bastidores, eu estava aterrorizado que meus sogros tentassem esconder os ganhos da loteria em contas secretas. Antecipando essa possibilidade, meu advogado pediu ordens judiciais para bloquear qualquer transferência substancial. Também planejamos ter um contador forense pronto caso suspeitássemos que eles estivessem escondendo dinheiro. O temperamento do meu sogro se acendeu. Ele me deixou uma mensagem de voz me chamando de imundo e me acusando de ter tirado o amor da vida de sua filha. Isso foi irônico, considerando que foram eles quem me expulsaram logo após eu ganhar na loteria. À medida que a audiência se aproximava, planejei meticulosamente com meu advogado. Praticamos minha declaração para garantir que eu parecesse calmo e factual no tribunal. Eu tinha papéis do contrato pré-nupcial, recibos da hipoteca parcialmente paga e até mensagens da minha esposa confirmando nossas contas conjuntas. O advogado me aconselhou a manter minha resposta sucinta, mas as provas falariam por si mesmas. Se eles tentassem dramas emocionais, responderíamos com documentação precisa. Na manhã da audiência, eu estava em frente ao tribunal com o coração acelerado. Meus pais estavam lá para apoio moral, mas permaneceram fora da sala do tribunal. Quando o procedimento começou, notei minha esposa sentada perto do pai dela, ambos com expressões impassíveis, e minha sogra ficou na parte de trás, de braços cruzados. Os advogados do meu sogro, vestidos com ternos brilhantes, estavam confiantes, talvez esperando que dinheiro e força jurídica pudessem superar os fatos. O juiz, uma mulher severa de seus 50 anos, não perdeu tempo. Ela convidou cada parte a apresentar seus argumentos. O principal advogado da minha esposa tentou me retratar como um pequeno contribuinte que fez pouco mais do que compartilhar o mesmo ambiente de vida. Eles alegaram que a compra da loteria foi uma transação pessoal feita com o dinheiro dela, mas meu advogado lembrou calmamente que o contrato pré-nupcial inclui explicitamente tais ganhos como propriedade do casamento. Também tínhamos registros bancários indicando que ela usou nosso cartão de conta conjunta naquele dia. Quando apresentamos as informações, notei uma tensão visível no grupo do meu sogro. O juiz perguntou se eles tinham algum outro documento comprovando que era dinheiro pessoal dela, e eles gaguejaram, alegando que o cartão tinha sido usado por engano ou que havia sido um depósito do pai dela na conta. Mas os extratos claramente identificavam nossos nomes, não apenas o dele. O juiz tomou nota, prestando atenção neles com expectativa. Eventualmente, minha esposa falou. Ela disse que nunca teve a intenção de me magoar e que seus pais insistiram no divórcio depois que o prêmio foi ganho para proteger os bens da família. Ela gaguejou, reconhecendo que estava sob pressão, mas também tentando justificar, dizendo que se alguém descobrisse sobre o dinheiro, viria atrás de nós. Meu advogado perguntou se ela me consultou antes de tomar essas decisões. Ela admitiu que não. O desprezo do juiz era evidente. Ao meio-dia, estava claro que o contrato pré-nupcial deles era uma faca de 2 gumes. O exato documento que usaram para isolar o dinheiro deles agora ameaçava colocar uma grande parte do prêmio da loteria em minhas mãos. O tribunal ordenou uma segunda audiência para julgamento final, observando que preferia considerar a loteria como um bem marital significativo, sujeito à divisão equitativa. Do lado de
fora, meu sogro passou por mim murmurando: "Isso está longe de acabar", mas sua confiança claramente vacilou. A desespero deles cresceu nas semanas antes do veredito final. Os advogados do meu sogro tentaram de tudo, apresentando moções para revisar os termos do contrato pré-nupcial, argumentando que o objetivo não era incluir os ganhos da loteria. O juiz rejeitou as moções, citando o texto claro. Minha sogra tentou me encurralar novamente, me avisando que, se eu prejudicasse a família, eu me arrependeria. Eu disse diretamente a ela que eles haviam começado isso me expulsando e me surpreendendo com o divórcio. Minha esposa tentou entrar em contato comigo, deixando uma mensagem emocional expressando seu desejo de que as coisas terminassem amigavelmente. Ela ofereceu que, se tivéssemos um acordo secreto, poderíamos recuperar parte do nosso relacionamento. Eu teria considerado isso se tivessem me tratado de forma justa desde o início, mas após as intimidações, falsidades e a remoção forçada, minha confiança evaporou. Meu advogado me avisou para não me envolver nessas discussões nos bastidores. Tínhamos uma posição legal forte e não havia razão para aceitar migalhas. Finalmente, o dia da audiência final chegou. O tribunal estava cheio de advogados de ambos os lados. Meu pai, minha mãe e alguns amigos chegaram para me apoiar, sentando-se silenciosamente no fundo. O juiz subiu a cadeira, revisou os documentos alterados e aprovou as observações finais. O advogado principal do meu sogro deu uma última tentativa de me retratar como um oportunista astuto que descobriu a brecha no pré-nupcial depois de se beneficiar da generosidade da família. Meu advogado respondeu com fatos simples. 1. Eles me obrigaram a assinar o contrato pré-nupcial. 2. Ele mencionava especificamente que a loteria ou outros ganhos seriam propriedade compartilhada. 3. Meu sogro financiou uma parte do nosso condomínio, mas eu contribuía mensalmente, então não era um ativo completamente independente. Além disso, nem o pedido de divórcio rápido após o prêmio foi uma evidência típica do plano deles de me excluir dos ganhos. O juiz ouviu atentamente e então emitiu sua decisão. Ela afirmou que os ganhos da loteria definitivamente se enquadram como bens matrimoniais de acordo com os termos do pré-nupcial. Ela repreendeu meus sogros por tentarem distorcer o acordo que haviam redigido. Também determinou que a expulsão abrupta da minha esposa foi injusta e que eu tinha direito ao reembolso da minha parte da hipoteca e das contribuições matrimoniais. Em resumo, o juiz emitiu uma ordem dizendo que eu receberia uma parte significativa dos ganhos da loteria, bem como compensação pela minha parte do condomínio. Nós nos separamos com a data de finalização marcada para algumas semanas depois, apenas para concluir a papelada. A expressão do meu sogro estava carregada de raiva e minha sogra estava furiosa, sussurrando ferozmente para ele. Minha esposa estava ali com lágrimas nos olhos, seja por remorso genuíno ou pela fúria pela perda de tanto dinheiro. Eu senti tanto vingança quanto tristeza. Costumávamos nos amar, mas a ganância, a influência dos pais e as tentativas de me explorar destruíram tudo. Depois disso, os advogados deles tentaram me oferecer um acordo ligeiramente alterado, provavelmente esperando que eu aceitasse uma quantia menor para evitar mais complicações. Meu advogado me aconselhou a aceitar a decisão do juiz como estava. Não tínhamos motivo para cortar o valor. A única concessão que fiz foi desistir de qualquer participação no condomínio. Eu nunca queria pôr os pés naquele lugar novamente. Eles me deram um cheque por um valor incrível. Não era metade do prêmio, mas era grande o suficiente para me permitir reconstruir minha vida confortavelmente. Durante tudo isso, concluí que meus sogros, em sua arrogância, assumiram que a riqueza os protegeria das consequências. Eles não esperavam que eu lutasse de forma eficaz. Ironicamente, o contrato pré-nupcial que insistiram em fazer se tornou a ferramenta que garantiu minha parte dos ganhos. Se houvesse alguma justiça poética nisso, era isso. Minha esposa, até onde eu sei, ainda está sob os cuidados dos pais dela. Ela perdeu a confiança de seu círculo social por causa do caos que se seguiu. Alguns conhecidos comuns me informaram que ela está lidando com a culpa, mas duvido que ela reconheça abertamente o papel da família dela em planejar isso. Como um símbolo de apreço pelo apoio dos meus pais, usei uma parte do acordo para ajudar a melhorar a casa deles. Outra parte foi investida e, embora toda a experiência tenha me deixado marcado, mudando minha perspectiva sobre confiança, casamento e dinheiro, encontro conforto em saber que permaneci firme. Recusei ser intimidado a aceitar migalhas. Embora tenha sido brutalmente doloroso, o resultado final pareceu uma vitória sobre a opressão. Agora, livre da influência enganosa dos meus sogros, estou seguindo em frente. Voltei a uma existência mais simples, o que é estranhamente parecido com meus dias antes do casamento, mas estou mais forte, mais sábio e bem distante do homem ingênuo que eles pensaram que poderiam atropelar. Se eles lembrarem de alguma coisa sobre mim, que seja que eles, sem querer, me forneceram a ferramenta legal que eu precisava para evitar a falência. Eles iniciaram a guerra. Eu a terminei. E isso
isso conclui este capítulo.